Novamente, boa noite para vocês. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, tá certo? E aí, o tema da nossa aula hoje vai ser sobre polígonos. Deixa eu colocar aqui na tela da apresentação aqui para vocês. Vou aparecer aqui no cantinho agora. Beleza. Para você está aparecendo normal ou está aparecendo invertido aí? Tá normal. Ok, Tá normal. tranquilo. Então, hoje nós vamos iniciar aqui falando sobre polígonos, tá certo? E aí, antes de mais nada, eu já queria que você... Eu tenho aqui dois grupos, né? Eu tenho o grupo da esquerda e tenho o grupo da direita. Qual desses dois grupos representa um polígono? Representa o grupo dos polígonos. Bora lá. Manifestem aí no chat. Deixa eu Acho que é o primeiro. Vamos lá, deixa eu facilitar aqui a orientação para eu poder acompanhar vocês. Eu vou chamar esse aqui de grupo A. E esse outro aqui de grupo B. Beleza? Bora lá. Escreve aí no chat, por favor, qual grupo é o grupo dos polígonos? A ou B? Vamos lá, todo mundo? Beleza, todo mundo. Cadê aqui? É exatamente isso, João Gabriel. Ele não ter aberturas. E é isso que vocês falaram aí. A maioria escreveu aqui no chat. Grupo A. O grupo A é o grupo dos polígonos, certo? Grupo dos polígonos. E aí, por que realmente isso? Aí eu vou escrever aqui a definição do que é polígono, tá? Deixa eu ver se eu não estou aparecendo aqui na frente. Só um pedaço. Então, um polígono, escrever aqui em amarelo, ele é uma linha poligonal simples fechada. E aí eu vou apagar esse daqui do lado. Ele é uma linha poligonal simples fechada. Eu acho que eu não fiquei muito na frente não. Fechada. E aí deixa eu só colocar esse grupo A aqui embaixo, a escrita. Vê só, linha poligonal, vou marcar aqui. Marcar aqui com essa coisinha. Então, linha poligonal. Quando eu falo aqui em linha poligonal, eu estou falando o seguinte. Eu vou ter aqui vários segmentos de reta unidos aqui, tá certo? Esses segmentos, eles podem ser abertos ou fechados. Então, quando eu falo aqui linha poligonal simples, é porque nenhum desses segmentos cruza-se com o outro. Por exemplo, o que não é simples aqui. Observem esse daqui. Essa figura aqui. Ela não é simples, porque esse lado cruzou com esse outro lado aqui. Vou colocar uma cor diferente aqui para vocês, vermelho. Esse lado acabou cruzando com esse, então não é simples. Simples é quando não há cruzamento de um lado, de um pedaço com o outro. Então, quando eu tenho um polígono, vou completar o meu aqui. Ele é simples porque nenhum dos lados, nenhum dos pedacinhos aqui cruza com o outro, né? Atravessa em cima do outro. E ela é fechada porque é a ideia.
Não está aberta, né? Ou seja, uma extremidade vai se fechar com a outra aqui. E eu vou ter uma região aqui dentro totalmente fechada, tá certo? Então, esse grupo B aqui não é polígono porque, primeiro, eu tenho essa primeira situação aqui em que um lado se cruza com o outro. Não pode acontecer. Segunda situação, tá aberto, ó. Não fechou aqui, tá certo? Tá aberto. Outra coisa, esse pedaço aqui, ó, não é segmento de reta, é um pedaço curvo, é um arco. Então não é polígono, tá? Então esses exemplos aqui do grupo A são polígonos. São linhas fechadas, tá certo? Que não se cruzam. Linhas simples, fechadas. Tranquilo aí? Alguma dúvida, alguma pergunta nisso daí, pessoal? Não. Tranquilidade isso daqui, né? Então eu não vou trabalhar com o grupo B, eu só vou trabalhar com o grupo A. Então deixa eu avançar aqui. Deixa eu ver se eu... Beleza. E aí eu tô gravando essa aqui a apresentação e depois eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube do curso, tá certo? Aproveitando que ainda não está inscrito no canal do curso, se inscreva, tá certo? Curso Êxito Online, tá? Aproveita também, se inscreve no meu canal do YouTube também e no Instagram do curso e do professor, beleza? Então bora avançar aqui. Então para a gente poder exercitar isso aqui de maneira bem rápida, o que nós vimos, né? Não sei se está legível aí para vocês na tela. O meu canal ou o Instagram? É o canal. O canal você procura assim no YouTube, Professor Davidson Santana, Matemática. No final eu vou deixar o link aqui. Vou deixar no chat o link para vocês acessarem. Então, bem simples esse exercício aqui. Bora lá. Quais figuras abaixo são polígonos? Escreve aí para mim no chat, por favor. Beleza. Mais alguém? Só vi aqui participando: William, Adrian, João Gabriel, Igor, Caio Ferreira e Júlia Victória. Beleza. Exatamente. Os polígonos aqui são apenas A e E, né? Eles obedecem àquela definição que nós vimos aqui. São fechados. Deixa eu trocar a cor aqui. Eles são fechados, tá certo? O A e o E são fechados. Então esses são os nossos polígonos, né? Os que são polígonos aqui apenas são... Vou colocar mais para cá para não ficar na frente. É o A e o E. E agora, o B não é porque ele tem esse pedaço curvo aqui, ó. Um arco. Não pode ter um arco. O C não é porque ele está aqui, ó, aberto, tá certo? O D não é porque ele é uma região aqui curva, tá? É uma elipse isso daqui. E o F não é porque ele está aberto. Tranquilo isso daí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas? Podem escrever aí no chat, tá? Tranquilidade, né? Então bora avançar aqui para coisas mais interessantes sobre polígonos. Está bem tranquilo mesmo. Então você tem aqui, ó, polígono convexo e polígono côncavo. Provavelmente vocês já devem ter escutado alguma dessas duas palavras aí, talvez fora do contexto da matemática, tá? Mas aqui eu vou colocar um procedimento bem simples. Convexo, né? Você já deve ter ouvido falar sobre os espelhos convexos, né? Os côncavos também. Pronto. E aí, ó. Eu falei isso lá quando eu estava falando na última aula sobre região côncava e região convexa
de um ângulo. Não foi isso? Perfeito. E aí deixa eu só, né, retomar aquilo que eu falei lá, né? Eu disse o seguinte: quando é que eu reconheço que a região ela é convexa? É quando eu pego dois pontos dentro dessa região. Vou pegar dois pontos aqui. E se eu ligar esses dois pontos, beleza? O que é que vai acontecer? Quando eu ligar esses dois pontos, o segmento que vai unir esses dois pontos, ele está totalmente dentro da região. Ele não escapa da região. Então, se eu pegar outro ponto aqui, ó, deixa eu trocar aqui. Esse ponto e esse. Aí eu vou ligar esses dois pontos. O segmento que une eles está totalmente dentro da região. Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui nessa figura do meio, ó, vou trocar aqui. O segmento que vai uni-los está totalmente dentro da região. Ele não escapa. Agora perceba que coisa interessante ocorre aqui, ó. Se eu pegar aqui nessa figura, nessa terceira figura, esses dois pontos aqui, o segmento que liga ele está dentro, beleza? Agora, se eu pegar um ponto aqui, nesse pedaço, e um outro ponto nesse outro pedaço aqui, veja o que acontece quando eu ligar esses dois pontos. Observe que aquele segmentozinho ali, azulzinho claro, ele ficou com um pedaço fora da região, tá certo? O que é que acontece? Se eu ligar dois pontos e o segmento ficar totalmente dentro, é chamado de convexo. E se eu ligar os dois pontos e o segmento ficar com um pedaço dentro e outro pedaço fora, é chamado de côncavo. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta nisso? Se não entendeu, pode perguntar, tá? Tranquilo? Tem uma outra maneira também de você perceber se você não conseguir compreender por essa maneira aqui de ligar dois pontos, que é você traçar retas. Quando você pega um polígono convexo e você traça uma reta passando pelos seus lados, tá certo? Essa reta ela sempre vai cortar exatamente dois pontos. Vou pegar aqui, ó, vou traçar uma reta aqui. Dois pontos. Só corta o polígono em dois pontos. Agora, se eu pegar esse polígono aqui da direita e eu cortar ele com a reta, quantos pontos eu tenho aqui? Quantos pontos de corte? Eu tenho um ponto de corte aqui, ó. Tem um ponto, dois, três, quatro. Para ser convexo, eu só preciso ter exatamente dois pontos de corte. Então, esses dois aqui são convexos. E esse outro aqui é o côncavo. Beleza? Tranquilidade, gente. Tudo que eu vou falar daqui para frente agora nessa aula, eu só vou me referir a polígonos convexos. Não vou falar dos côncavos. Porque eu vou falar agora, na sequência, vai ser o seguinte. Vai ser vértices, lados, ângulos internos e número de diagonais. Que vai ser o tema desta aula aqui, que eu vou falar sobre os polígonos. Eu vou tratar desses elementos. Os vértices, os lados, os ângulos internos e o número de diagonais. Ficou claro aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vou avançar. E aí, um minutinho para vocês responderem aí, ó. Vocês tá dando para enxergar bem aí? Tá. Sim. Quais polígonos abaixo são convexos? Escrevam aí, por favor, no chat. Quais polígonos são convexos? Beleza.
Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Os únicos convexos aqui, isso, são A e C, tá certo? Os únicos convexos que nós temos aqui é o A e o C, beleza? Pelos motivos que nós já vimos aqui, né? Se você ligar dois pontos aqui dentro, por meio de um segmento de reta, esse segmento de reta vai ficar totalmente dentro dessa região aqui, tá? E, ó, por exemplo, ó, esse outro aqui, ó. Se você ligar, vai estar totalmente dentro. E aí, ó, o B e o D não são, né? Você pode fazer o mesmo teste aqui, ou ligando dois pontos, ou traçando a reta, né? Se você traçar a reta, você vai perceber que ela corta aqui em mais de dois lugares. Vou colocar ela aqui em vermelho, ó. Cortou em mais de dois lugares. 1, 2, 3, 4. Ele é côncavo. A mesma coisa ocorre aqui com o D. Vou pegar uma posição aqui, ó. De novo. Vou cortar aqui. 1, 2, 3, 4 pontos. Beleza? Então, para ser convexo, quando você cortá-lo com uma reta, ele só vai cortar o polígono em dois lugares apenas. Quando ele é côncavo, aí ele corta em mais de dois lugares. Então, os únicos convexos aqui são os convexos, são exatamente A e o C. Beleza, tranquilidade isso aqui, né? Compreendendo isso daqui, fica fácil de perceber as outras coisas que virão, tá? E agora vamos falar sobre vértices, lados e ângulos internos. E aí, ó, o que são os vértices aqui? Vou logo escrever aqui embaixo. Os vértices, pessoal. Vértices. Deu uma falhada aqui, deixa eu cortar aqui de novo. Pronto. Os vértices são esses pontos aqui. São as extremidades dos segmentos de reta. Beleza? Então, os nossos vértices aqui são A, B, C, D e E. Tranquilo isso daí, gente? Os vértices são as pontinhas aqui. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver dúvida, se manifesta aí no chat, tá? Agora, e o que são os lados? São esses segmentos aqui, ó. Deixa eu traçar ele aqui. São os segmentos que vão ligar dois vértices consecutivos. Ó, consecutivos aqui eu tenho A e B, A e E. Aí eu tenho E e D são consecutivos. C e D também são consecutivos. E B e C também são consecutivos. Tranquilo isso daí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Beleza, então os lados que nós temos aqui, ó. Os lados são exatamente os lados. Vou colocar em vermelho. Vou trocar aqui. Você tem AB. Você tem BC, tá certo? Lembrando que para indicar um lado a gente pega as duas letrinhas das extremidades. Então o lado CD é o segmento que liga C e D aqui. Então CD. O outro lado que eu tenho aqui, DE. E o lado EA aqui. Beleza? EA ou AE. Tranquilo? Eu poderia trocar a ordem aqui, tipo BA, CB, DC, ED e AE. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Os ângulos internos. Os ângulos vocês já estão bem familiarizados com eles, né? Então, eu tenho os ângulos internos aqui, que são
esses arquinhos que eu tenho aqui, ó. Estou indicando pelos arquinhos, tá? Tenho aqui os ângulos. Região aqui limitada por duas semi-retas, né, de mesma origem. E eu tenho os ângulos aqui. Se vocês se recordam, eu já havia falado isso há bastante tempo. Eles são chamados aqui de ângulos internos, porque eles estão na região de dentro, tá? E aí, quais são os ângulos internos que nós temos aqui? Eu tenho o ângulo A, eu posso indicar ele assim, ó. A. Ou qual é outra maneira de indicar esse ângulo aí? Escreve aí no chat, por favor. Alguém? O ângulo A eu posso só indicar com a letrinha do vértice, só que eu tenho uma outra maneira. E aí? Você pega o seguinte, ó. B, A, E. Pega as três letras em que... As três letras da sequência. O vértice está no meio. Aí você pega aqui, ó. B, A, E. É outra maneira de chamar o ângulo A. O ângulo B ali que você tem um ângulo B aqui. Ele também pode ser escrito como... Deixa eu só separar as coisinhas aqui. Só apagar essa pontinha branca que apareceu aqui. Pronto. Então, o ângulo B, ele pode ser escrito também como ABC, onde a letra que indica o vértice tem que estar no meio. O outro ângulo aqui, ó, o ângulo C, ou que você pode escrevê-lo como BCD. Tem um ângulo D, que você pode escrevê-lo como CDE. E tem um ângulo E, que você pode escrevê-lo também como DEA. Tranquilo isso daí? Essa segunda maneira que eu escrevi aqui, cada ângulo, nós já havíamos visto em aulas passadas. Beleza. Eu já falei aqui de vértice, são as pontinhas. Os lados são os segmentos que ligam as pontinhas. E os ângulos internos que nós já conhecemos de bastante tempo. Bora agora para a nomenclatura, né? Como é que a gente chama um polígono? A palavra polígono, ela vem do grego e significa vários ângulos. Poli, se vocês lembram aí de história, você tinha as cidades... Poli significa vários, tá certo? Então, vários ângulos. Então, apesar de o nome significar vários ângulos, normalmente a gente chama um polígono pelos seus lados, tá certo? E aí, ó, deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui, que é a seguinte, antes de falar dos nomes das figuras. Esse polígono aí tem quantos ângulos? Tem calma, Plínio. A gente vai chegar nisso daí. Tu vai ver que vai ser fácil de lembrar, viu? Ele tem 5. São 5 ângulos. Ele tem quantos lados? Os lados são 5 também, beleza? E aí, deixa eu só desaparecer aqui da imagem para eu poder usar todo esse espaço aqui. Aí, vê só. Você pode perceber aqui o seguinte, que o número de lados em um polígono, o número de lados, ele vai ser sempre igual ao número de ângulos internos. O número de lados sempre vai ser igual ao número de ângulos internos.
Então, triângulo, né? Tem 3 lados. Tri, 3, tá certo? Prefixo grego aqui. Tri. Então significa 3. Ok? Agora, o polígono que tem 4 ângulos. Ele poderia ser quadriângulo, né? Mas a gente costuma chamar quadrilátero. Porque se ele tem 4 ângulos, ele também tem 4 lados. Então, ó, quadrilátero. 4 lados. Pentágono. Então, pentágono. Penta. 5. Hexa. Então, são 6. Hexa. Hexágono. 6 ângulos. Hepta. Hepta. São 7. Octógono. Pode ser que fica fácil para alguns lembrarem por causa do formato do ringue de UFC, né? De MMA. Ele tem 8 lados ali. Então é chamado de octógono. Certo? Então octógono, octo, são 8. 8. A voz falhou. Um pouquinho de água. Não ria não que o papai do céu castiga. Então, eneágono são 9. Deca. Deca significa 10. Então, 10 lados, decágono. Um decágono. Um deca. 10 mais 1, 11. Dodecágono. 12. Pentadecágono, ou seja, penta 5, deca 10. Então, 5 mais 10. 15. E icoságono. Icoságono, 20. Ah, professor, são muitos nomes difíceis de lembrar. Tá, pode até ser que sejam difíceis de serem lembrados. Só que aí você pode fazer associação, né? Se você gosta de futebol, você pode lembrar da quantidade de títulos de um time de futebol. Normalmente, se fala o seguinte: um time que tem 3 títulos, ele é tricampeão, né? Time que tem 5 títulos é chamado de pentacampeão, né? E aí, ó, aqui a gente chama de quadrilátero, né? Mas ele poderia ser tetralátero, né? São 4, mas a gente chama de quadrilátero, tá certo? E aí uma dica que eu dou para vocês é a seguinte, né? Utilizem flashcards. E até a professora que estava dando a palestra sábado para vocês, ela falou sobre isso também. Eu usava essa estratégia do flashcard estudando inglês. Eu escrevi a palavra em inglês e atrás o significado. Deixa eu aparecer para vocês aqui. Eu escrevia a palavra em inglês e atrás do cartãozinho eu escrevia o significado, né? E aí eu puxava um cartãozinho, aí eu olhava a palavra em inglês, aí eu tentava me lembrar qual era o significado dela em português. Aí quando eu errava, eu olhava para trás. E você fazendo isso com uma certa frequência, você vai lembrar dos nomes. Não que você tem que ficar aficionado tentando decorar essas coisas, porque na sua cabeça tem um limite para absorver as informações. Mas se você vai fazendo exercício e vai utilizando essas estratégiazinhas, por exemplo, flashcard, recorta pedacinhos de papel, aí escreve na frente 3. No verso você escreve o nome do polígono, triângulo. Aí escreve na frente a quantidade de lados do polígono e no verso o nome do polígono. E esses aqui que eu listei nessa tabelinha são os que mais caem nas provas, tá certo? Porque ele não vai dizer lá determine a quantidade de diagonais de um icoságono. Aí você vai ficar, caramba, ele não disse a quantidade de lados, é porque você tinha que saber. Então você anota, faz esse teste aí. Anota num papelzinho, corta retângulos, escreve na frente a quantidade de lados do polígono e atrás o nome do polígono. E você vai fazendo isso. Todo dia você vai lá, pega olha o número de lados e tenta descobrir ou tenta lembrar o nome dele. Ou então o contrário, puxa o lado que está o nome e tenta descobrir a quantidade de lados. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas?
Polígono com menos de 3? Boa pergunta. Alguém se habilita a responder a pergunta de Plínio? Plínio perguntou se tem polígono com menos de 3 ângulos. É possível isso? Bora fazer um teste. Fazer assim. 2 ângulos. 2 ângulos. É polígono? Não. Para ser polígono tem que ser fechado. Se eu fechar, acabou a graça. Ele não vai ter 2. Ah, você pode dizer, e o triângulo? Tá, o triângulo. Para eu ter o segundo eu tenho que fechar. Quando eu fecho, automaticamente eu tenho 2 e tenho o segundo e tenho o terceiro. Então, a quantidade de lados, tá certo? Vou até acrescentar aqui. Esse número de lados. Vou chamar ele de N. Vou até trocar a cor aqui. Esse N tem que ser maior ou igual a 3, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou avançar aqui. Ângulos externos. A ideia aqui é só para você entender como é que a gente obtém ângulo externo. O que é que eu faço? A gente pega aqui um vértice e aqui por esse vértice passa um lado, né? Você tem um lado aqui AB. Você prolonga o lado. Quando você prolonga um lado, eu vou ter um ângulo do lado de fora. Esse ângulo do lado de fora é chamado de ângulo externo. Tranquilo isso daí, gente? Deixa eu fazer um desenho, outro desenho aqui. Por exemplo, vou pegar um quadrilátero aqui. Quadrilátero aqui bem feinho, tá certo? Ele não é regular, não. Aí, como é que eu descubro aqui um ângulo externo dele? Simples. Eu pego esse lado aqui, ó. Esse daqui. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o cursor. Deixa eu ver aqui. Tá, não. Deixa eu fazer aparecer o cursor para vocês. Eu acho que agora vai aparecer. Pronto. Esse tá aparecendo aí para vocês a cruzinha? Sim. Pronto, agora ficou melhor. Então, se eu pegar esse lado aqui, tá certo? E eu prolongá-lo. Observa que agora eu vou ter esse ângulo do lado de fora. A mesma coisa se eu pegar aqui esse outro lado, prolongar, eu vou ter outro ângulo do lado de fora. Esse daqui, ó, outro ângulo do lado de fora. Prolonguei aqui, outro ângulo do lado de fora. Então esses aí são os ângulos externos. Tranquilidade isso daí? Agora a minha pergunta para vocês vai ser a seguinte. Quanto é que é a soma de um ângulo interno com o seu externo? Quanto mede a soma de um ângulo interno com o seu externo? Vou pegar esse ângulo aqui. Esse que está em vermelho. 180 graus. Muito bem. Observe por que vai ser 180 graus. Porque é um ângulo raso. É um ângulo raso, né? Eles estão na mesma reta. Se eu traçar aqui esse lado aqui, ó, eu vou ter uma única reta. O ângulo que está sobre uma reta é um ângulo raso. Se você observar aqui, ó, eu tenho esse ângulo de dentro e tenho um ângulo de fora. Eles estão sobre a mesma reta. Então guardem bem essa informação aí. Eu vou anotar aqui, ó. Vou chamar AI de ângulo interno e AE de ângulo externo. Sempre isso vai acontecer em qualquer polígono. A soma de um ângulo interno com o seu externo é sempre 180 graus. Tranquilidade isso daí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Não? E aí, ó, bora treinar agora? Um exemplozinho aí pra gente. Um minutinho para vocês. Tá, 2.
eu aumentar um pouco aqui a figura. E aí vocês estão se manifestando no chat, eu já tô vendo gente acertando aí. Opa, vai devagar, Plínio. Isso. 77 graus é a medida desse ângulo. Tranquilidade, Plínio. 77 graus. É só perceber o seguinte, ó. Eu tenho o lado DE. Isso, Paulo. Eu tenho o lado DE. Ele vai até aqui. Mas se eu prolongar ele, eu vou acabar tendo do lado de fora esse ângulo que mede 103 graus. E esse de fora, 103, com esse de dentro X, ele sempre tem que somar 180 graus. Então, você pode fazer isso até de cabeça, ou se quiser pode montar a equação do primeiro grau aí, tá? É só observar, o X é o suplemento do 103 graus, é o que falta para 103 chegar a 180 graus, né? E você vai ter ali, ó, x mais 103 graus igual a 180 graus. E o x é 180 menos 103, que é o que falta para 103 chegar a 180 graus. Nesse caso, 77 graus. Tranquilidade, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então eu vou avançar aqui. E aí, ó, 3 minutinhos para vocês responderem esse exercíciozinho aí, tranquilíssimo, que tá aparecendo aí na tela, tá? 3 minutinhos. Tá embaçado para vocês? Aqui não tá, não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aumentar mais um pouco. Que foi a resolução de onde eu peguei. Eu acho que agora vai. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou responder aqui junto com vocês. Deixa eu fechar aqui minha imagem. Pronto. Ele pede aqui pra gente observar a figura. Vocês estão conseguindo perceber bem o quadrilátero? Pronto. Aí ele pede aqui para você observar o quadrilátero, né? Figura que tem 4 lados, ó. 4 lados e 4 ângulos internos. Quadrilátero. Beleza? E aqui eu vou só fazer alguns com vocês e vou deixar, como eu vou mandar depois esse PDF para vocês tentarem responder os que eu deixei. Aí pergunta aqui, ó, quais são os vértices desse polígono? Quais são os vértices aqui? Os vértices são as pontinhas aqui, tá? As letrinhas. Você tem A. Foi estranho esse A. A, B, C e D. E aí os lados são os segmentos que unem esses vértices. Você tem o lado AB. Então tem o lado AB, tem o lado BC, tem o lado CD
e tem o lado DA. E aí, qual é o nome desse polígono aí? Quadrilátero. É o quadrilátero, né? Porque ele tem 4 vértices, né? 4 ângulos internos e 4 lados. Eu vou deixar eu vou responder esse daqui, quadrilátero. Agora a letra F. Qual é o valor da medida do ângulo A? O ângulo A é esse aqui, ó. É o interno. A medida do ângulo A somada com a medida do ângulo Azinho pequeno, do A pequeno aqui, que é o ângulo externo. Quanto é que dá essa soma aí? 180 graus. 180 graus, né? Porque você tem todo o ângulo interno, a soma dele com o seu externo dá sempre 180 graus. Beleza? Ok. Eu vou avançar aqui para nós falarmos sobre diagonais. As diagonais, preste atenção, uma coisa é lado, outra coisa é diagonal. Diagonal, né? O nome significa ali você escrever, né? Riscar através de 2 ângulos. É o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu destacar. Você tem o vértice A. Aí, ó, diagonal é o que ele faz com que liga ele até o C e que liga ele até o D. Se eu ligar o A até o B, é uma diagonal. Se eu ligar o vértice A até o vértice B, é uma diagonal. Não. Não, Vai ser o quê? um lado. Vai ser Um um lado. lado, né? Então, diagonal, ela une 2 vértices que não são consecutivos. Vértices que não são consecutivos. Deixa eu até anotar aqui. A diagonal une vértices que não são consecutivos. Beleza? Então eu tenho aqui esse exemplo de vértice, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um quadrilátero. Vou fazer melhor aqui, para não ficar tão estranho. Eu tenho aqui essas diagonais, ó. Deixa eu colocar aqui, vértice A, B, C e D. E as diagonais aqui, eu tenho essa, né? Que liga B e D. E essa que liga A e C. Tenho mais alguma outra no quadrilátero? Mais alguma outra diagonal no quadrilátero? Não. Não, né? Aí agora observa o seguinte. No quadrilátero, eu tive quantas diagonais? 2. 2. No pentágono, quantas diagonais? No pentágono, quantas? 5, né? E tá aqui, ó. São essas que aparecem aqui. Você tem AC, AD, BE, BC, desculpa, BD e CE. Não tem mais nenhuma outra. Se fosse um triângulo, seriam quantas diagonais? Nenhuma. Nenhuma, né? Todo mundo consegue perceber que o triângulo não possui diagonais. Sim. O fato é o seguinte, né? A diagonal só une vértices que não são consecutivos. Só que o pobrezinho do triângulo, meu Deus, todo mundo é consecutivo. Tá todo mundo juntinho, ó. O A se liga com B, se liga com C. E a mesma coisa vale pro B e pro C. Então eu não posso traçar diagonal aqui. Se eu for traçar segmento unindo dois vértices de um triângulo, não vai ser diagonal, vai ser lado.
Então, a quantidade de diagonais do triângulo é 0. A quantidade de diagonais do quadrilátero são 2. E a quantidade de diagonais do pentágono são 5. Só que você pode estar se perguntando agora, como é que eu vou saber isso? Essa quantidade. E agora, eu vou generalizar aqui. Acompanhe meu raciocínio aqui, por favor. Tem uma formulazinha, só que eu vou ensinar a fórmula. Eu não vou dar a fórmula para você decorar. Eu vou te ensinar como é que chega nessa fórmula. Então preste atenção aqui no raciocínio que eu vou fazer. Eu vou começar com uma situação bem simples, que foi a que eu já falei ali atrás. Que é o triângulo. Vou fazer aqui um triângulo. E aí eu te pergunto, no triângulo você tem quantos vértices? Vou chamar o vértice de N aqui. No triângulo você tem quantos vértices ou lados? 3. São 3 vértices. Quantas diagonais? 0. 0. 0. É importante a gente observar essa situação aqui, tá certo? Agora. Eita. Eu perguntei o seguinte, Igor. Quantos vértices tem um triângulo e quantas diagonais ele tem, certo? Aí bora aqui, ó. Quadrilátero. Vou pegar um quadrilátero aqui qualquer. Se você observa, o quadrilátero ele tem 4 vértices e quantas diagonais? 2, né? São 2 diagonais. São 2 diagonais. Só que eu vou fazer isso fazendo vocês enxergarem de outra forma. Concentra a tua atenção nesse vérticezinho aqui. Eu vou nomear os vértices, mas no próximo eu não vou dar nome mais não. O vértice A no quadrilátero, ele só pode formar diagonal com quais outros vértices? Só o C? Sim. Somente o C, né? Todo mundo acompanhou aí? A minha pergunta foi: o vértice A pode formar diagonal com quais outros vértices? E aí Adria respondeu somente com o C. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Do vértice A só sai uma diagonal. Do vértice C saem quantas diagonais? Uma também. Do vértice B, B de bola, saem quantas diagonais? Uma só. E essa uma diagonal vai ser a diagonal que ele faz com o D de Davidson, né? Do D saem quantas diagonais? Uma só também, né? Perfeito. Então, no total, observe o seguinte. A diagonal AC, que é aquela que sai do A, ela é a mesma que sai do C e vem para o A. Concorda comigo? Sim. Sim, né? É a mesma diagonal. A mesma coisa vale para que sai do B de bola e chega no D de Davidson. E é a mesma que sai do D de Davidson e chega no B de bola. Mas no total eu tenho quantas diagonais? 2. Beleza? Agora bora avançar um pouquinho. Eu vou fazer de novo com um pentágono. Eu sei que vocês já viram que ele tem 5 diagonais. Só que o que eu vou fazer aqui é para que a gente possa compreender como é que se chega na fórmula. Então, eu vou desenhar um pentágono qualquer aqui. Ele vai estar meio feinho, mas é um pentágono de todo jeito. E aqui. 5 vértices. 5 lados. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quem é que está presente aqui? Cadê? Beleza. Então, bora lá. Concentra a tua atenção nesse vértice que eu vou colocar aqui agora. Esse cidadãozinho aqui. A, B, C, D e E. Concentra a tua atenção no vértice A. Do vértice A partem quantas diagonais, minha gente? 2. 2, né? Presta bem atenção. Começa a raciocinar assim. O vértice
Vamos imaginar o seguinte, deixa eu pegar aqui. Munique tá aí? Tá não, né? Plínio, Victória, deixa eu me lembrar aqui dos nomes. Plínio, Victória, Crisângela, deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver outro nome que tem aqui. João Gabriel. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu colocar mais uma pessoa. Jonatas, tá? Eu tenho 5 pessoas, beleza? Imagina que eu tenho cada uma das 5 aqui num vértice desse pentágono, tá? E aí o que é que acontece? Quem tá no vértice A? Se você for o vértice A, tá? Tenta entrar nessa lógica que eu vou colocar aqui. Se você for o vértice A, você pode formar diagonal com o teu vizinho da direita e com o teu vizinho da esquerda? Não. 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 Aí observa bem. Se eu quero formar diagonal e eu tô num pentágono, dos 5 pentágonos eu já matei quantos vértices? 2. Só 2? E tu pode formar diagonal contigo mesmo? Não, foi uma brincadeira, mas quando você é um vértice, você não pode formar diagonal nem com você mesmo e nem com os teus 2 vizinhos mais próximos. Compreenderam aí? Se você é um vértice, você não pode formar diagonal nem com você mesmo, nem com os vizinhos mais próximos. Quem são os vizinhos mais próximos? Aquele da direita e o da esquerda. No total, você excluiu quantos vértices do pentágono? 3. 3. Então eu só posso formar diagonal com 5 menos 3. No caso, são quantos vértices aí que eu posso formar diagonal? 2. 2. E é isso que vai acontecer aqui. E aí, ó, o vértice A, né? Dele parte 1, uma diagonal, parte outra diagonal. Agora, isso vai funcionar para o vértice B? O vértice B, ele forma diagonal com quantos vértices do pentágono? 2. 2 também. Porque é a mesma lógica. Ele não pode formar diagonal nem com ele mesmo, nem com os 2 vizinhos mais próximos. Se você observar o C, ele vai ter que excluir da contagem ele mesmo e os 2 vizinhos mais próximos. Se for o D, de novo, eu vou excluir 3. Perceba, eu estou sempre formando diagonal com quem? O total de vértices menos 3. Por que menos 3? Alguém saberia dizer? Eu estou sempre formando diagonal. Fala. Porque tira ele e os vizinhos. Exatamente. Tira ele e os 2 vizinhos mais próximos. Aquele que está do lado direito e o outro que está do lado esquerdo. Então, se eu for observar assim, eu tenho como contar, né, o total de diagonais de um pentágono, né? Vai ser como? Vou escrever aqui, ó. O número de diagonais do pentágono vai ser, eu vou chamar de D, tá certo? Aí eu conto o seguinte, o número de diagonais que partem de um vértice só é 5, né? Menos 3. Só que o pentágono tem quantos vértices? 5. 5. Só que aí eu vou fazer a continha, né? Esse 5 menos 3 dá quanto? 2. 2. Aí 2 vezes 5? 10. O pentágono tem 10 diagonais? Não. Não, né? Nós já vimos que ele não tem 10 diagonais. Ele só tem apenas 5. E por que foi que nós acabamos contando 10 diagonais? Sabe o que foi? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a diagonal que sai de A e chega em C é diferente da diagonal que sai de C e chega em A? Ela é diferente? Não. Não. Então, se eu fizer apenas 5 vezes 2, eu vou estar contando uma diagonal 2 vezes. Então, eu sempre tenho que fazer o quê? Dividir por 2. Quando eu faço as contas aqui, ó, 5
vezes 2 sobre 2. Dá 10 dividido por 2, que é 5. Tranquilo isso daí, gente? Sim. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Vou fazer mais um exemplo. Eu vou pegar o exemplo do quadrilátero, que nós já temos aqui em cima, tá certo? Eu acho que eu não estou aparecendo na frente, não. Vou colocar mais uma página. Pronto. Foi mal, Igor. Pessoal, presta atenção. Cadê aqui? Quadrilátero. Observa sempre o seguinte, tenha sempre esse olhar. De cada vértice partem quantas diagonais do quadrilátero? E cada vértice do quadrilátero partem quantas diagonais? Igor agora tá sabendo. Vai, Igor. Só parte uma, né? É simples. Quantas diagonais partem de um vértice de um polígono? Você pega o total de vértices. No caso, nós estamos trabalhando agora com um quadrilátero que tem 4 vértices. Tu tem que excluir quem? O próprio vértice, de onde vai sair a diagonal, e os 2 vizinhos perto dele. O que sobrar é o que ele pode se juntar. Nesse caso, do quadrilátero, só com 1. Então, aqui vai ser 4, que é o total de vértices, menos 3. Só que o quadrilátero tem quantos vértices? 4, né? Só que se eu fizer aqui, ó, 4 vezes 3... 4 menos 3 dá 1. E 1 vezes 4 é 4. Só que se eu fizer isso, eu vou estar dizendo que o quadrilátero tem 4 diagonais. Está correto isso? Não. Não. Por quê? Vai dar 4 nesse caso, porque eu vou estar contando uma diagonal 2 vezes. Por exemplo, eu vou estar contando a diagonal DB como sendo diferente de BD. Só que é a mesma coisa. O que é que eu sempre tenho que fazer aqui? Dividir por 2. Tá certo? E aí, como eu não estou aparecendo mais na frente, eu vou fazer tranquilamente até o final. Isso aqui vai dar, que a gente já sabe, 2. Tranquilidade, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? E aí, ó, deixa eu só colocar mais uma página, porque não tem aqui. Eu vou fazer só a generalização aqui. O número de diagonais de um polígono convexo vai ser sempre dado da seguinte maneira, né? Eu vou chamar o número de diagonais de D. E aí, como é que eu obtenho ele? Eu faço o seguinte. Eu pego o número de diagonais que partem de um só vértice. Que como é que eu sei isso? Eu pego o total de vértices do polígono, que eu estou chamando de N, e subtraio 3. Por que 3? Porque eu não posso contar com o próprio vértice, com ele mesmo, nem com os 2 vizinhos das laterais. E vou multiplicar essa quantidade. Agora, Igor nunca mais vai esquecer. Vou multiplicar essa quantidade pelo total de vértices do polígono e dividir por 2. E com isso eu vou obter a fórmula que me dá aqui o total de vértices, o total de diagonais de um polígono. Só lembrando, né? O D aqui é o número de diagonais. O D é o número de diagonais. E o N é o número de vértices. Beleza? Tranquilidade. Para poder fechar essa nossa aula aqui, bora fazer aqui rapidamente um exercíciozinho, tá certo? O exercício ele tá aqui, ó, ele diz o seguinte: determine o número de diagonais de um polígono. Aí, por exemplo, aqui o primeiro, 5 lados. O polígono que tem 5 lados é o pentágono. Ele tem quantas diagonais, gente? 5.
5. Guarda bem essa informação. O pentágono é o único polígono em que o número de vértices é igual ao número de lados. E é o número de diagonais. Então, no pentágono, o número de diagonais é 5. Tá certo? Tranquilidade? Beleza? O que não tem diagonal é o triângulo. E aquele em que a quantidade de lados é igual à quantidade de diagonais é o pentágono. Bora para a letra B. Vou fazer aqui embaixo. Polígono que tem 9 lados. Então, o N vale 9. E eu vou estar utilizando aqui a expressão que nós acabamos de ver, né? Número de diagonais, total de vértices do polígono, multiplicado pelo total de vértices menos 3, né? Que é o vértice menos ele e menos os dois vizinhos. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Aí bora lá. Quantidade de diagonais. Como é que a gente faz aqui? É só substituir ali, né? 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. Fazendo as contas, isso vai dar quanto? 9 vezes 6 sobre 2. Gente, eu sei que muitos gostam de multiplicar aqui, mas sempre que puder, simplifique. Então, como é que eu vou simplificar isso daqui? Eu vou dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí, ó, 9 vezes 3 dá quanto aí, pessoal? 27. Aí eu tenho aqui, eu vou pular uma outra para deixar para vocês fazerem. Letra D. Número de diagonais do polígono que tem 20 lados. E aqui o N vale 20. A propósito, o polígono que tem 20 lados, qual é o nome dele? Muito bem, icosságono, Caio Henrique. Icosságono. Então, o número de diagonais dele, como é que a gente faz aqui? É só utilizar a nossa fórmula aqui. Vai ficar 20 vezes 20 menos 3. Tudo isso sobre 2. Então, vai ser 20 vezes... ficou estranho aqui o zero. 20 vezes 17. Sempre que puder, pessoal, simplifica. Sempre que puder, simplifica. Então, vou dividir, ó, 20 por 2, que vai dar 10. No fim das contas, eu vou ter ali 10 vezes 17. Então, vai dar 170. Tranquilidade, pessoal. Dúvidas, perguntas? Vejam só. Em 10 minutos... Agora eu vou finalizar a aula. Em 10 minutos eu vou deixar lá no Google Sala de Aula o PDF com essas anotações aqui, tá certo? E a lista de exercícios que eu deixei para vocês. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem agora à noite. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem. É uma só? Faz uma só, tá certo? Muito bem. Igor, tirou print, menino dedicado, certo? Aluno aplicado, muito bem. Registrando tudo aí. Então, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula essas anotações aqui que eu fiz em PDF e a lista de exercícios também em PDF, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Dúvidas, perguntas? Deixa eu só registrar a presença aqui. Eita, deixa eu voltar aqui de novo. Deixa ele só registrar aqui. Alguém saiu. 15 pessoas. Pronto. Registrei a presença. Assim eu fiquei devendo, né? O link do meu canal. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vou colocar aqui para vocês. Vou botar aqui para... Eu consegui o direito de usar um link personalizado. Deixa eu ver se ele está funcionando. Pronto. Vou deixar aqui no chat o link do meu canal. Se inscrevam lá, tá certo? Tá aí no chat o link do meu canal.
no YouTube, beleza? Também se inscrevam no canal do YouTube do curso. No mais, obrigado pela atenção de vocês hoje. Busquem fazer pelo menos um exercício ainda hoje, tá certo? Para poder fixar isso que nós acabamos de ver. Adrian. Cadê? Ok. Eu vou deixar o vídeo dessa aula amanhã, tá certo? Amanhã de manhã já vai estar lá no meu canal e no canal do curso. Beleza? Tranquilo? Tenham todos uma ótima noite. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá certo? Pode mandar lá também no meu WhatsApp. Tchau, tchau.